Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. 5h46 em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Atacado na propaganda eleitoral, o governo do estado desmente a alteração do funcionamento e desativação de unidades de saúde. Após mais de 20 dias em greve, bancários voltam a negociar com a FENABAN para acabar com a paralisação. FMT convoca voluntários para testes da vacina contra a dengue em Manaus. Justiça afasta toda a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. STF compartilha provas sobre Collor, Gleisi Hoffmann e mais 8 com a Lava Jato. Caixa não poderá usar recursos do FGTS para financiar obras do governo. Lula volta a se comparar a Jesus e insinua a candidatura. Hillary e Trump fazem debate tenso que, segundo as pesquisas, foi vencido pela candidata democrata. O OMS adverte que 92% da população mundial respira ar contaminado. Em acerto de contas, motoqueiros fantasmas executam um homem dentro de carro no bairro do Japim. Rapaz de 17 anos é executado com 5 tiros no Nova Cidade. Agora, no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 9 milímetros. A temperatura que é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 34 graus Celsius. A umidade no ar é de 79%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 27 de setembro, é o 270º dia do ano. Faltam 95 para acabar 2016. É o dia de São Vicente de Paulo. Comemoramos ainda o dia do encanador, do cantor, Dia Mundial do Turismo e o Dia Nacional da Doação de Órgãos. O Rio Negro continua em processo de vazante. Foram mais 19 centímetros de domingo para segunda-feira. Seu nível ontem em relação ao mar estava em 20 metros e 9 centímetros. No mesmo dia do ano passado, o Negro registrava 26 metros e 24 centímetros. Apenas sem restrições para pousos e decolagens o aeroporto Eduardo Gomes. Fatos acontecidos nesta data. 1540. Inácio de Loyola funda a Ordem Religiosa Companhia de Jesus sob autorização do Papa Paulo III. 1590 morre Papa Urbano VII com um pontificado mais curto de apenas 12 dias. 1970, emitido o estatuto que cria a Organização Mundial de Turismo. 1825, inauguração da primeira linha férrea do mundo. 1953, fundação da TV Record no Brasil. 1950, inventada a secretária eletrônica. 2015, cientistas descobrem os compostos químicos emitidos durante a decomposição da parte carnosa dos cadáveres. De noite ocorre pela primeira vez no século XXI o eclipse lunar total que ocorreu na última vez em 1982. 5h49. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Nesta terça-feira, de 17 às 21h30, o Sumaúma Park Shopping passa a ser um dos endereços da Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS. O público poderá adquirir produtos regionais cultivados por agricultores da capital e dos municípios do Amazonas e comercializados diretamente na feira. A estrutura inédita será montada no estacionamento do subsolo do shopping, próximo à academia New Fit. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, realiza nesta terça-feira o primeiro seminário amazonense da Rede de Atenção Psicossocial, que unirá profissionais, gestores e usuários da rede em Manaus e dos municípios que compõem a região metropolitana. O evento será realizado no auditório da Escola Superior de Advocacia do Amazonas. 5h50 em Manaus. Alberto Peregrini, depois da suspensão da faixa azul na Cidade Nova, como é que está o trânsito naquela área? Muito bem,
Bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, diminuiu mais, sim, o congestionamento na área. Paulo, agora nós temos o trânsito nesse horário relativamente tranquilo e sem nenhum tipo de congestionamento, até devido ao horário, né, Paulo? Nós estamos nesse momento na Avenida Alameda Cosme Ferreira, proximidade do pronto-socorro João Lúcio. Antes, porém, já passamos na zona norte da cidade e verificamos também aquela área que está com trânsito muito bom, Paulo. A Max Teixeira, portanto, ontem voltou à tranquilidade. Voltou à tranquilidade em toda a sua extensão depois da suspensão da faixa azul. Mas ainda, Paulo, no dia de ontem havia por parte de alguns motoristas a informação em alguns não chegara naquele momento ainda. Muita gente evitava a faixa azul, outros que já tinham a informação passavam, mas não era em toda a totalidade que os motoristas arriscavam passar pela faixa azul. Ainda tem muita gente que não ouve rádio nem assiste televisão, né, Peregrini? Pois é, Paulo, né? Que foi bastante massificada a informação, mas ainda assim haviam motoristas que estavam desconfiados. É bom também que se diga que a providência foi tomada na noite de domingo e, portanto, a difusão dessa informação já foi alardeada aqui pela radiodifusora. E é claro que a maioria da população, acompanhando o Jornal da Manhã, ouviu. Mas muita gente ainda estava desinformada. Mas Peregrini, só para terminar, rapaz de 17 anos foi executado com 5 tiros no Nova Cidade. É acerto de contas, Alberto? Paulo Guerra, tem todas as características. A Polícia Civil já esteve, fazendo os primeiros procedimentos de investigação na hora da perícia lá no local do corpo. Já se sabe que foi homens que estavam em um carro branco que atiraram nesse rapaz que voltava de uma partida de futebol. Ele foi executado, Paulo Guerra, com 5 tiros, 5 disparos, os 5 acertaram a vítima. Daqui a pouco o Alberto Peregrini vai voltar contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente volta assim com essas e outras informações. 5h53 em Manaus. Após quase 2 anos de formação, estudos e debates sobre as melhorias para o ensino médio, 1.150 professores da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino SEDUC, que participaram do programa Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, serão certificados com solenidade que será realizada no próximo dia 30, sexta-feira, no auditório Lálio Chaves, na Universidade Federal do Amazonas. O evento acontece das 8h30 às 18 horas. A importância do profissional turismólogo no desenvolvimento do turismo no Amazonas será um dos destaques da Convenção Estadual dos Turismólogos, que acontece hoje em Manaus, a partir das 8 horas, no auditório Belami Nunes da Assembleia Legislativa. O evento será em homenagem ao Dia Mundial do Turismo e do Dia Estadual do Turismólogo, comemorado neste dia 27 de setembro. O Amazonas possui cerca de 5.000 turismólogos formados e mais de 1.000 em formação nas universidades. Na manhã desta terça-feira, o colegiado do Tribunal de Contas do Estado julga 43 processos, entre os quais estão prestações de contas, representações, recursos e tomada de contas. Ainda constam na pauta recursos de revisão, ordinários e de reconsideração, interpostos por jurisdicionados do TCE em face de algumas decisões tomadas pela Corte de Contas. Em ato solene de hasteamento da bandeira dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o governador José Melo enfatizou a construção da matriz econômica sustentável como uma das medidas que culmina com os esforços mundiais para a promoção do desenvolvimento sustentável. A solenidade marca um ano de adoção da Agenda 2030, que trata da implementação de ações por todos os países do mundo para erradicar a pobreza e proteger o meio ambiente pelos próximos 15 anos. A solenidade aconteceu nesta segunda-feira na sede do governo. 6h10 em Manaus. Estamos voltando com o Jornal da Manhã e as notícias locais. O Ministério Público Federal no Amazonas entrou com ação na Justiça para garantir a moradores da comunidade rural Vila Lindóia, município de Itacoatiara, o acesso aos serviços postais prestados exclusivamente pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O órgão pediu ainda a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$311.239,50 pelo desamparo de serviços postais a que a localidade foi submetida ao longo dos últimos anos. O Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, voltam à mesa de negociação nesta terça-feira às 14 horas para tentar chegar
chegar a um acordo que coloque fim à greve dos bancários, que completa hoje 23 dias. A database dos bancários é 1º de setembro. A categoria entregou pauta com as reivindicações no dia 9 de agosto e após 5 rodadas de negociação com a Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, não houve acordo para o índice de reajuste e demais reivindicações. O Sindicato dos Bancários pede 14,78% de reajuste com alta real de 5%, considerando a inflação. O presidente do Sindicato dos Bancários do Amazonas, Linberg Barbosa dos Santos, já está em São Paulo para participar desta nova rodada de negociação. 6:12. Atual presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, Valdemir de Souza Santana, foi afastado liminarmente da presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, o Sindimetal AM, no início da tarde desta segunda-feira. O afastamento foi determinado pelo juiz plantonista da 12ª Vara do Trabalho de Manaus, Adilson Maciel Dantas, devido a inúmeras denúncias de irregularidades na última eleição da entidade, ocorrida em abril deste ano. Além de Valdemir Santana, toda a diretoria do sindicato foi afastada. Uma junta governativa provisória assumirá o comando do sindicato por 90 dias, prorrogáveis por igual período, para apurar as denúncias a fim de que possam ser realizadas novas eleições. Cumprindo a agenda da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Cabo Maciel, líder do PR, reúne na manhã de hoje com lideranças do município de Manacapuru para ouvir as reclamações da população. O aumento do índice de roubos, assaltos à mão armada, além da livre ação dos piratas do Rio, fazem parte da insegurança que tomou conta da população ribeirinha, sobretudo os pescadores que são vítimas dos assaltantes. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas negou nesta segunda-feira por unanimidade um pedido de habeas corpus ingressado por 6 pessoas que foram presas no último dia 16, suspeita de corrupção eleitoral e associação criminosa. Os vereadores João Dosa de Oliveira Neto, do PMDB, e Gleuson Mesquita de Lima, PSB, as servidoras municipais Gerlaine Martins Rodrigues, subsecretária de Ação Social, Aurilene Barbosa Cardoso e Jucimara Cabral Cavalcante, e o candidato a vereador Elcio Freitas Nascimento, do PRP, tiveram o pedido negado. A comercialização de bebida alcoólica será proibida entre 18 horas, hora e local deste sábado, e 23 horas o domingo. A determinação ocorre por conta das eleições de 2016 e consta na Lei C como portaria conjunta assinada pelo presidente do TREAM, desembargador Iedo Simões, e pelo secretário de Segurança Pública, Dr. Sérgio Lúcio Fontes. O descumprimento da determinação caracteriza a prática do crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral Brasileiro. 6:14. A Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, está convocando voluntários para participar dos testes da vacina contra a dengue, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo. A fundação é um dos 14 centros de pesquisa escolhidos no Brasil para executar esta, que é a terceira e última fase dos estudos sobre a vacina, antes que ela possa ser submetida à Agência Nacional de Vigilância em Saúde Sanitária, Anvisa, para registro. De acordo com o diretor de Ensino e Pesquisa da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Lacerda, a fase de teste da vacina da dengue iniciou aqui em Manaus em junho. Ele explica que os voluntários estavam sendo escolhidos através de sorteio no cadastro de pacientes acompanhados pela Unidade Básica de Saúde Arthur Vigílio, localizada no bairro Amazonino Mendes, uma das áreas mais endêmicas. A partir de agora, disse ele, as pessoas que tiverem interesse em participar do estudo poderão se apresentar. É necessário, segundo ele, que estejam dentro dos critérios previstos no protocolo de teste da vacina. É preciso estar na faixa etária de 20 a 59 anos. Grávidas não podem participar, assim como as pessoas que sofram de doenças crônicas, como câncer, ou que estejam em tratamento com quimioterápicos. Também não podem participar os pacientes que fazem uso de altas doses de corticoide, ou que sejam em outras situações de baixa imunidade. Menores de idade devem ter autorização do pai e da mãe, ressaltou. Em Manaus, o estudo prevê a vacinação de 1.200 voluntários que serão acompanhados por um período de 5 anos para verificar a eficácia e a duração da proteção da vacina. A previsão é que os 1.200 voluntários estejam todos vacinados em até 1 ano. O
julgamento do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira foi adiado novamente por causa da ausência de um dos membros da corte. Durante a sessão desta segunda-feira, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Iedo Simões, informou que a juíza Ana Paula Sirizawa saiu de férias e só deve retornar no dia 26 de outubro. O governo do estado informou ontem que, ao contrário do que alguns candidatos têm divulgado nos espaços destinados à propaganda eleitoral nas TVs e rádios, nenhuma unidade de saúde sob administração estadual na capital e no interior foi desativada ou sofreu alteração em seu funcionamento. O governo ressalta que na capital estão em pleno funcionamento todos os 3 centros de atenção à melhor idade, os CAIMs, e os 12 centros de atenção integral à criança, os CAICs, e mais as 6 policlínicas e 6 fundações da rede estadual de saúde que atuam com consultas agendadas. A rede de atendimento da Suzano é também composta pelos serviços de urgência e emergência que funcionam 24 horas. A Suzano conta com 9 serviços de pronto atendimento, os SPAs, e uma unidade de pronto atendimento UPA, para onde devem ser encaminhados prioritariamente os casos de baixa e média complexidades, como crise de hipertensão, pequenos ferimentos e mal-estar súbito. Também fazem parte da rede de urgência 7 pronto-socorros para os casos de maior gravidade. Para o atendimento às grávidas, a Suzano disponibiliza 7 maternidades estaduais que também funcionam em regime de 24 horas. No caso das fundações de saúde, 2 delas também fazem atendimento de urgência, além de oferecerem consultas agendadas. Nos demais municípios do interior, todas as unidades sob a gestão estadual também estão funcionando sem qualquer alteração em sua rotina. Polícia. Polícia Federal investiga arrombamento na agência dos Correios em Iranduba. A reportagem é de J. Rai. Paulo Guerra, durante a madrugada de domingo para segunda-feira, a agência dos Correios de Iranduba, localizada na Travessa Matrinchã, aqui no centro da cidade, foi alvo da ação de ladrões. Até a noite de ontem, muito pouco se sabia sobre a ocorrência, mas informações extraoficiais dão conta de que os bandidos entraram na agência, desligaram o contador de energia elétrica, esperaram as baterias das câmeras descarregarem e teriam roubado correspondências, aparelhos celulares e outros objetos que haviam no interior do prédio e saíram sem deixar vestígios. A nossa reportagem fez contato com o delegado do 31º DIP, Ricardo Homero Gomes, mas ele disse não ter nenhuma informação sobre a ocorrência. Na noite de ontem, uma fonte informou que policiais federais virão agora pela manhã a Iranduba para investigar o caso, já que se trata de um órgão federal. A propósito, Paulo Guerra, viaturas da PF foram vistas circulando aqui pela cidade durante o dia de ontem. Mas, ao que conseguimos apurar, a presença de policiais federais em Iranduba está ligada às eleições do próximo domingo. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h22 em Manaus, agora as notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Começando falando de pronto-socorro. Pronto-socorro 28 de agosto. Um plantão com apenas 2 atendimentos. Um por agressão física, um outro homem que deu entrada vítima de atropelamento. Pronto-socorro. Pronto-socorro Platão Araújo. Também localizado no coração da zona leste da cidade. Teve 4 atendimentos por violência. Um deles por agressão física, um outro homem que deu entrada vítima de pauladas pelo corpo e uma outra pessoa que deu entrada vítima de violência doméstica. Uma senhora que apanhou do próprio marido. O marido já foi preso, inclusive, pelo policial Pokémon da Delegacia da Mulher. Meu irmão, o cabra é grande, o cabra é do valente. Quando esses valentões chegam lá, que batem nas mulheres, todo mundo fala fino na frente do Pokémon, que fica na Delegacia da Mulher, localizada na zona leste da cidade. Pronto Socorro João Lúcio, considerado também um plantão tranquilo. Entretanto, um homem conhecido como AK
Acriano. O Acriano bateu. O Acriano deu várias pauladas em um homem que estava cometendo assalto na área do bairro Jorge Teixeira. Quando o Acriano começou a bater, outros populares também foram na onda. E se não é a chegada da polícia, algo pior poderia ter acontecido. Esse bandido que estava apanhando, ele tinha acabado de assaltar uma senhora que voltava da igreja. Uma senhora mesmo, tipo assim, 68 anos de idade, que estava sendo vítima desse bandido. Até que a chegada do Acriano, armado com um pedaço de pau, uma perna manca de Angelim Pedra, ele deu-lhe na cabeça do bandido. Todo acriano é metido a valente. 2 bandidos em uma moto roubada estavam praticando assaltos, fazendo arrastões na zona leste da cidade. Daí entrou em ação os policiais da 4ª SICOM, Sargento Moraes, Cabo Jadilson, Soldado Kleber Lira. Os policiais foram atrás dos bandidos. Eles estavam armados com um revólver calibre 32 em uma moto roubada, tentando imprimir fuga, mas os policiais foram mais rápidos e prenderam os bandidos que estavam fazendo graça na área da zona leste da cidade, até a chegada dos policiais da 4ª SICOM ao comando da viatura do Sargento Moraes. Após cometerem assaltos na área central, 2 bandidos estavam fugindo e resolveram entrar no prédio de uma faculdade particular localizada na Avenida Joaquim Nabuco, bem em frente ao prédio da Beneficente Portuguesa. Os 2 bandidos entraram no prédio, daí os alunos perceberam a ação, pegaram os bandidos, meteram cepo, largaram a peia e entregaram os bandidos à polícia. Tudo aconteceu à noite de ontem na área central da cidade. A roubalheira continua no cemitério de Iranduba. Cruz, mármore, qualquer objeto de bronze estão sendo levados do cemitério. A bicicleta do coveiro, que havia sido roubada ontem, logo foi encontrada. A bicicleta, rapaz, em estado deplorável. Os bandidos não queriam o cemitério, a bicicleta do coveiro, não. Eles achavam que a pá e a enxada do coveiro valia muito mais que a bicicleta. A pá e a enxada foram levadas, a bicicleta do coveiro foi abandonada. Segundo as primeiras informações, essa bicicleta já acompanha o coveiro há mais de 30 anos. Já presenciou o sepultamento de mais de centenas e centenas de cadáveres. O detalhe, Paulo Guerra, é que uma ação precisa ser feita lá no cemitério de Iranduba. Alô, Capitão Fabrício, que comanda o policiamento a Iranduba. Capitão Fabrício, estão roubando até morto a Iranduba. Providências precisam ser tomadas por Capitão Fabrício e sua equipe. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, o semáforo da vida acendeu a luz vermelha para o José Lima Nascimento, de 30 anos. Paulo Guerra, ele foi assassinado com 5 balaços por volta de 11h30. Era amanhã de ontem, lá na Avenida Rodrigo Otávio, bem em frente ao antigo CO, um cruzamento de bastante movimentação. Ele dirigia o seu carro, um Fiesta de placa NLW 4497. Essa placa dá num carro de São Paulo, uma placa adulterada que era dirigida do carro que era dirigido pela vítima do crime. Paulo Guerra, ele recebeu 5 tiros pelo corpo, 3 deles na cabeça. A polícia acredita, de acordo com os primeiros procedimentos de investigação, acredita que o crime tem a ver com um acerto
de conta. Informações dão conta de que a vítima, inclusive, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. São que dizem as primeiras informações repassadas à imprensa. Tiros pelo corpo. Um rapaz de 17 anos foi barbaramente assassinado à noite de ontem. Eram 21h30. Tudo parecia tranquilo no conjunto Nova Cidade. Rapaz, ali perto da bola, ali próximo à caixa d'água, como tem banca de churrasco. De noite a gente pensa que tá nevando. Não, é fumaça de churrasco ali naquela área. Todo mundo vendendo seu churrasquinho de gato e o rapaz passava ali por perto, ali pelo local. Ele vinha de uma partida de futebol. De repente, ele, na companhia de outros colegas, foi abordado por dois homens que estavam em um carro branco. De repente, um dos homens sacou uma arma e disparou 1, 2, 3, 4, 5 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu assassinado no conjunto Nova Cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós estamos ainda recebendo, até mesmo na hora que apresentando o jornal, em nosso WhatsApp, várias denúncias, ainda falando do famoso cemitério de Iranduba. A empresária Ana Lúcia Gomes, que fez lá um jazigo para sua vozinha, reclamou aqui através do WhatsApp que a sepultura foi completamente saqueada. Até morto é assaltado no município de Iranduba. Lá pro outro lado da ponte, o negócio não tá fácil. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Quina concurso 4.193, dezenas sorteadas 09, 31, 63 69 e 70. 09, 31, 63 69 e 70. O prêmio acumulou. A quadra saiu para 44 apostas, cada uma recebe R$10.530,75. O terno teve 3 acertadores, ou melhor, o terno teve 4.858 acertadores. Cada um recebe a importância de R$143,42. Eduardo, tem muita gente ruim de número. Quantos foram para esse Duque? Foram 127.716 apostas ganhadoras. Qual é o prêmio? R$3. Sem dúvida alguma, uma grande importância. A Loto Fácil, o concurso 1416, teve uma aposta ganhadora de Serra, no Espírito Santo. Qual é o prêmio? R$1.551.298,05. 573 apostas com 14 acertos, R$1.190,03. Com 3 acertos foram 17.732 apostas. O prêmio fixo R$20. Para R$8. R$8 foram, com 12 acertos, 195.424 ganhadores. E 11 acertos foi muita gente para R$4. Verdade, 985.629 ganhadores. O prêmio, R$4. Agora vamos aos números da Loto Fácil nesse concurso 1416. 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 20 e 24. Vamos repetir. 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 20 e 24. 6h36. Esportes. Pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com 15 mil torcedores no Mangueirão, o Paysandu goleou o Bragantino por 3-0. E tem muita bola para rolar nesta terça-feira. Campeonato Brasileiro Série B. A Pesco Goianiense e Joinville. Brasil de Pelotas e Ceará. Pela Copa Sul-Americana jogam Junior Barranquilla e Montevideo Wanderers. Liga dos Campeões da UEFA. Borussia Dortmund e Real Madrid. Sporting Legia Varsóvia. Dinamo Zagreb e Juventus. Copenhague Club Brugge.
Sevilha e Lyon. CSKA Moscou e Tottenham. Mônaco e Bayer Leverkusen. O técnico Tite anunciou a convocação de Wendel, lateral esquerdo do Bayer Leverkusen, e Rafael Carioca, volante do Atlético Mineiro, para defender a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A dupla foi chamada para substituir os lesionados Marcelo e Casemiro, ambos do Real Madrid. O Brasil encara a Bolívia no dia 6 de outubro e a Venezuela no dia 11. Últimas notícias. A bolsa fechou em queda de 1,1% com 58.053,53 pontos. É a segunda baixa seguida da Bovespa. O resultado foi puxado principalmente pelo desempenho negativo das ações da Petrobras, da mineradora Vale dos Bancos. As ações da Embraer foram um destaque negativo com baixa de mais de 3%. No mercado de câmbio, o dólar fechou praticamente estável com leve alta de 0,01%, cotado em 3,247. O Banco Central divulga às 8h30 o relatório de inflação do terceiro trimestre, com estimativa de inflação em 2016 e 2017 do PIB deste ano. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Nardi, assinou nesta segunda-feira na sede da Organização Pan-Americana da Saúde em Washington o contrato que mantém por mais 3 anos a participação dos médicos cubanos no programa Mais Médicos. No último dia 13 de setembro, o presidente Michel Temer já havia assinado a lei que prorrogou o programa Mais Médicos. O salário deles também foi reajustado. Relator do projeto que altera a lei de repatriação de dinheiro mantido no exterior sem declaração à Receita Federal, o deputado Alexandre Baldi, do PTN de Goiás, afirmou ontem que apresentará nesta terça-feira ao presidente Michel Temer e aos líderes da base aliada em um jantar no Palácio da Alvorada a versão final do texto. A segunda turma do STF analisa a denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e o ex-ministro Paulo Bernardo na Lava Jato, e decide se ambos se tornarão réus. O casal e o empresário Ernesto Kirchner são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente desviarem 1 milhão da Petrobras para a campanha de Gleisi Hoffmann em 2010. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento com a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, equipe de procuradores que investiga na primeira instância o escândalo de corrupção na Petrobras, de provas relacionadas às investigações de 10 deputados e senadores. O pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, visa a abertura de ações de improbidade administrativa cujo objetivo é obter o ressarcimento aos cofres públicos e cobrar multa por prejuízos causados à estatal. As provas a serem enviadas ao Paraná estão dentro das denúncias já apresentadas ao STF contra os senadores Fernando Collor de Mello, do PTC de Alagoas, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e Benedito de Lira, do PP de Alagoas, e os deputados federais Luiz Fernando Faria, do PP de Minas Gerais, José Otávio Germano, do PP do Rio Grande do Sul, Roberto Brito, do PP da Bahia, Nelson Meurer, do PP do Paraná, Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, Arthur Lira, do PT de Alagoas, e Vander Lobé, do PT do Mato Grosso do Sul. Os procuradores da Força Tarefa ainda deverão avaliar se cabe a cobertura das ações de improbidade. Temer realiza seu primeiro evento oficial no Palácio da Alvorada. Ele chamou ministros e líderes da base aliada para discutir a PEC que limita os gastos públicos. Hoje o presidente vai reunir o seu ministério. 6h43 em Manaus. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, mantiveram ontem um encontro em Cartagena, nas Índias, na Colômbia, onde ratificaram a vontade mútua de melhorar a relação bilateral. O encontro ocorreu pouco depois da cerimônia de assinatura do acordo de paz entre o governo da Colômbia e a guerrilha das Farc, após 52 anos de conflito armado nesse país sul-americano. Kerry expressou sua preocupação sobre os desafios econômicos e políticos que afetam milhões de venezuelanos e pediu ao presidente Maduro para trabalhar de forma construtiva com os líderes da oposição para enfrentar esses desafios, disse John Kirby, porta-voz do Departamento de Estado, em comunicado. 12 militares afegãos morreram e outros 2 ficaram feridos ao serem baleados hoje enquanto dormiam por 2 companheiros com vínculos com os talibãs em um posto de controle na conflituosa província de Kunduz, no nordeste do Afeganistão. E atenção, a partir desta terça-feira, eleitores não podem ser presos ou detidos salvo em flagrante ou para cumprimento de sentença criminal. A regra está prevista no Código Eleitoral, que entrou em vigor em 1965 e serve para garantir a liberdade do voto. No próximo domingo, mais de 144 milhões de eleitores vão às ruas ou às urnas para eleger vereadores e prefeitos. A regra vale até 48 horas após o encerramento do pleito. 6h44.
Um funil. Assim pode ser classificada nesses dias a cidade de Tijuana, no México, onde estão centenas de imigrantes haitianos que pretendem atravessar a fronteira com os Estados Unidos legalmente para buscar uma nova vida após verem encerrado o chamado sonho brasileiro. 3 ativistas da defesa dos direitos dos trabalhadores foram condenados na China a pena de prisão, mas com suspensão condicional das sentenças por terem organizado protestos que perturbaram a ordem social, informou a agência Xinhua. A Grã-Bretanha, mesmo fora da União Europeia, continuará contrária a qualquer ideia de um exército europeu, porque a OTAN deve continuar como a pedra angular da defesa europeia, afirmou hoje o ministro britânico de defesa Michael Fallon. A organização separatista armada basca ETA lamentou nesta terça-feira que a Espanha e a França não tenham alcançado com o grupo um acordo de paz, como que acaba de ser assinado na Colômbia, entre o governo e a guerrilha das Farc. Em um comunicado publicado em basco no jornal Gara, o ETA considera que os governos francês e espanhol demonstraram uma atitude mais que pobre, que contrasta com a conclusão do processo de paz da Colômbia, que acaba com mais de 50 anos de conflito. A cidade alemã de Dresden foi cenário de 2 ataques com bomba, um deles contra uma mesquita que não deixaram feridos, anunciou a polícia, e atribuiu as explosões a motivos racistas. O primeiro atentado aconteceu ontem à noite diante de uma mesquita onde estavam um imã, sua esposa e os 2 filhos, informou a polícia, que encontrou os vestígios de uma bomba de fabricação caseira. 6h46. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, do Partido Democrata, e Donald Trump, republicano, participaram nesta segunda-feira de um tenso primeiro debate para as eleições presidenciais na Universidade Hofstra, na região de Nova York. O debate chegou a sair do controle nos primeiros momentos, com o empresário Trump interrompendo a fala e subindo a voz sobre a rival. Mas, embora a tensão tenha se mantido, o clima se manteve um pouco mais amigável no restante das discussões. Estavam na plateia o ex-presidente Bill Clinton, a mulher de Trump, Melania, com a família do empresário, além de personalidade dos 2 partidos. A mediação estava a cargo do apresentador da emissora NBC, Lester Holt. O encontro, considerado histórico e que deve registrar recorde de audiência, é o primeiro dos 3 dos quais os 2 candidatos mediram forças para antes do pleito no próximo dia 8 de novembro. De acordo com uma pesquisa da CNN, Hillary Clinton venceu o debate contra seu rival. 62% dos consultados apontam a democrata como vencedora. Apenas 27% dos 521 indagados, todos eles eleitores registrados, responderam que foi Trump quem se saiu melhor. Os Estados Unidos acompanharam nesta segunda-feira o esperado primeiro debate entre os candidatos presidenciais Trump e Hillary Clinton em bares, casas e ruas, como se fosse uma festa política. 6h47. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comparar sua trajetória de vida com a de Jesus Cristo durante o comício de candidata a prefeita do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, do PCdoB, ontem no bairro de Bangu. E voltou a insinuar que pode ser candidato a presidente nas eleições de 2018. Citando o que chama de perseguição do Ministério Público Federal e do juiz Sérgio Moro, que está responsável pela análise dos pedidos relativos à Operação Lava Jato, Lula disse que não queria se comparar a Jesus Cristo, mas ele também foi perseguido. Herodes mandou matá-lo antes de nascer. Tiradentes lutou pela independência e mataram o bichinho. Mas eles mataram a carne e as ideias ficaram. Eles aguentaram o Getúlio 30 anos como ditador, mas não aguentaram 4 anos de democracia e o obrigaram a se matar. Em tom de galhofa, mas também em tom de ameaça, o ex-presidente, que ignorou a prisão do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse que estava quieto no canto dele. Eu não era candidato, mas vocês se tornaram meu maior cabo eleitoral, uma força quase impossível de parar, disse o pseudo-proprietário do Brasil. Ao menos 92% dos habitantes do planeta vivem em locais onde a qualidade do ar não se enquadra nos padrões fixados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, adverte um relatório do organismo. É necessário, de forma urgente, a adoção de medidas para se enfrentar a contaminação do ar, afirma Maria Neira, diretora do Departamento de Saúde Pública da OMS. Existem soluções como um transporte sustentável nas cidades, a gestão dos rejeitos sólidos e a utilização de cozinhas e combustíveis limpos nas residências, assim como o uso de energias renováveis e a redução das emissões industriais. No relatório, baseado em dados provenientes de mais de 3.000 locais rurais e urbanos, a OMS conclui que 92% da população mundial vive onde os níveis da qualidade do ar não correspondem ao padrão em relação a partículas finas em suspensão de menos de 2,5
micrômetros. Agora 6h49. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Crivella chega a 35%, Pedro Paulo tem 11% e Freixo 9%, aponta Ibope. A Folha de São Paulo. Dória cresce e empata com Russomano na eleição em São Paulo, segundo o Ibope. O Estado de São Paulo. Palácio tinha conta de propina com a Odebrecht, diz Polícia Federal. Do Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Temer cobra de Moraes explicações sobre declaração a respeito da Lava Jato. O Valor Econômico. Mercado projeta inflação menor para 2016 e 2017, aponta Boletim Focus. Estado de Minas. Moro manda confiscar até 128 milhões de reais da conta de investigados. No Recife, Jornal do Comércio. Colômbia assina histórico acordo de paz com Farc. 0h Porto Alegre. Banqueiros e bancários negociam nesta terça-feira após 3 semanas de paralisação nas agências. O Brasil Econômico. Caixa não poderá usar FGTS Minha Casa Minha Vida se não houver repasse. Edições impressas locais. Vamos começar com o Jornal do Comércio. Dólar reduz demanda para voos internacionais a partir do Amazonas. Agora. Traficante do Igarapé do 40 é executado a tiros em semáforo do Japim. O Em Tempo. Preso homem forte do PT. A crítica. Transtorno para ir e vir. Faixa azul. Um sufoco que custou milhões de reais. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. A grife dos comunicadores. O imbatível Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. Seis horas e 52 em Manaus. Difusora.